Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que sempre gera muita discussão: a relação entre ciência e fé. Mais especificamente, a ideia de que a ciência poderia provar a existência de Deus. Será que isso é possível? Ou será que estamos misturando coisas que, por natureza, operam em campos diferentes? Vamos explorar isso juntos. Primeiro, é fundamental entender o que é a ciência. A ciência trabalha com o método empírico, ou seja, ela observa, mede, testa e busca evidências concretas e replicáveis no mundo natural. Uma teoria científica precisa ser falseável, o que significa que deve haver uma forma de testá-la potencialmente, provar que está errada. Por exemplo, a teoria da gravidade é constantemente testada cada vez que um objeto cai. É assim que o conhecimento científico avança. Agora vamos pensar em Deus. A maioria das tradições religiosas descreve Deus como uma entidade transcendente, sobrenatural, que existe fora do tempo e do espaço que conhecemos. Por definição, algo sobrenatural está além do alcance dos instrumentos e métodos que a ciência usa para investigar o mundo natural. Como você poderia medir a presença de um ser que não é feito de matéria e energia como as que conhecemos? Como criar um experimento para testar uma força que, por princípio, está além do físico? É aqui que a confusão começa. Dizer que a ciência pode provar Deus é um erro de categoria. É como tentar usar uma régua para medir a temperatura ou um termômetro para medir a distância. São ferramentas diferentes para propósitos diferentes. A ciência é a nossa melhor ferramenta para entender o como do universo, como as galáxias se formam, como a vida evolui, como a matéria se comporta. A fé e a religião, por outro lado, geralmente se preocupam com o porquê. Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Qual o nosso propósito? Algumas pessoas tentam usar descobertas científicas para argumentar a favor de um designer inteligente. Por exemplo, apontam para a complexidade do universo ou da biologia, o chamado ajuste fino das constantes universais, e dizem: isso não pode ser por acaso, deve haver um criador por trás de tudo. Embora seja uma reflexão filosófica interessante, não é uma prova científica. Um cientista pode olhar para os mesmos dados e concluir que isso pode ser explicado por outros fenômenos naturais, como a existência de múltiplos universos ou princípios ainda não descobertos. A ciência não pode concluir foi Deus, porque isso não é uma hipótese testável. Seria o fim da investigação. Da mesma forma, usar a ciência para tentar refutar a existência de Deus também é problemático. A ausência de evidência não é evidência de ausência, especialmente quando se trata de algo que, por definição, pode não deixar o tipo de evidência que a ciência procura. Muitos cientistas brilhantes ao longo da história foram pessoas de fé profunda. Pense em Isaac Newton, Gregor Mendel ou Georges Lemaître, o padre que propôs a teoria do Big Bang. Eles não viam contradição entre sua fé e sua ciência, porque entendiam que estavam lidando com domínios diferentes do conhecimento e da experiência humana. Então, qual é a conclusão? Afirmar que a ciência provou ou pode provar Deus é uma declaração que não faz sentido nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista teológico. A ciência investiga o natural e a fé lida com o
sobrenatural. São duas linguagens diferentes, dois caminhos para a compreensão que podem, para muitas pessoas, coexistir pacificamente. Eu posso ter a minha fé pessoal, acreditar em Deus com base na minha experiência, na minha intuição e na minha tradição filosófica. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é dizer que um artigo científico, um telescópio ou um experimento em laboratório validou essa minha crença. Isso simplesmente desvaloriza tanto a ciência quanto a fé. A ciência nos dá um poder incrível para entender e transformar o mundo, mas ela tem limites. A fé oferece conforto, propósito e um quadro moral para milhões de pessoas, mas opera no domínio da crença. Tentar forçar um a aprovar o outro é um caminho para a frustração e o mal-entendido. O diálogo entre ciência e religião pode ser muito rico, mas ele acontece no campo da filosofia e da reflexão, não no laboratório. O que vocês acham sobre isso? Deixem suas opiniões nos comentários, sempre com respeito, claro. Vamos continuar essa conversa por lá. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!